Olá, Rui Ludovino aqui para mais uma aula aqui no canal Mentes Milionárias, onde eu coloco novidades cripto todos os dias sem falta, e esta poderá ser a lição mais importante sobre economia e Bitcoin que você já recebeu. Na verdade, eu aprendi todos estes conceitos com o Sr. Michael Saylor da MicroStrategy. Ele faz muitas lives, muita coisa, e eu fui aprendendo ao longo do tempo com ele sobre exatamente como é que o Bitcoin e a economia se relacionam e como você pode aproveitar esta onda de transferência de riqueza, a maior transferência de riqueza na história da humanidade. Ok? Então, dito isto, vamos lá à aula. Então, existe neste momento não, sempre na história da humanidade houve uma guerra económica que nunca parou, não é? Hoje nós temos diversos bens, como o imobiliário, os títulos 300 trilhões, imobiliário 330 trilhões, o dinheiro 120 trilhões, ações 115 trilhões, arte, ouro, e temos aqui o Bitcoin muito pequenino, com 500 bilhões apenas. Então todos estes bens foram mudando ao longo da história da humanidade, porque no início não havia dinheiro, não havia títulos, não havia ações, nem arte, não é? E ao longo da nossa civilização, à medida que ela foi evoluindo, mais bens foram aparecendo onde nós podemos guardar a nossa riqueza. E agora aparece aqui o Bitcoin, que ainda é muito pequenino. Então é bom ter consciência disto e que é uma coisa sempre em mudança, apesar de uma mudança mais lenta que às vezes as nossas próprias vidas. E é por isso que isto é uma ação tão transformadora, um acontecimento tão transformador, porque nós estamos aqui neste momento, tá? Então é muito raro na história da humanidade um bem novo aparecer, não é? Então, hoje a moeda de reserva mundial é o dólar. Já foi a peseta de Espanha, já foi a moeda na altura de Portugal, já foi a Inglaterra, já foi a Holanda e hoje temos os Estados Unidos. E nós neste momento estamos no prazo de validade final, estamos chegando ao prazo de validade da moeda dos Estados Unidos. Ela está em colapso e está em colapso em relação a todos os ativos, seja o SP, os imóveis, o ouro e arte. Em média, 7% ao ano durante o último século, devido à inflação. A moeda dos Estados Unidos cai 7% ao ano. Então temos aqui este gráfico que diz assim: quanto vale o dólar? O poder de compra com o dólar americano. Então podemos ver que ele tem vindo a cair e mais ou menos, só para você ter uma ideia, a cada 10 anos o valor do dólar cai para metade. O que hoje vale 100 dólares, daqui a 10 anos são só 50 dólares. Ok? O que dá para comprar. Na verdade, isto está acelerando ao longo do tempo. E se calhar daqui a 10 anos já não são 50 dólares, mas são 40 ou 35 dólares o valor daquele dólar. Tá? Também podemos comparar aqui nos últimos 1923, 100 anos, o dólar versus determinados bens. Em média, o dólar tem perdido 7% anualmente versus os bens com escassez. Tá? Nem todos os bens têm escassez. Então, há 10 anos isto aconteceu. Temos aqui o dólar vezes os bens de consumo, isto não é 10 anos, é 100 anos. Então, perdeu, em relação aos bens de consumo, nós perdemos 93%. Em relação ao ouro, 99%. Em relação ao SP, 99,8%. E em relação ao imobiliário, 99,8%. Ok? E o pior é que muitas moedas internacionais estão colapsando a um ritmo ainda mais rápido. Ou seja, você, se viver no Brasil como eu, o real caiu mais, o euro caiu mais, etc. Frequentemente a 14% ao ano ou ainda mais. O euro não, mais ou menos a paridade com o dólar tem sido igual nos últimos 10, 20 anos, desde que apareceu, não é? Há 23 anos, quando chegou aqui a Portugal. Então, praticamente é igual, mas no real não. Então pode considerar aí uma inflação de 14% em relação aos bens. Não é em relação ao que eles dizem, tá? Então, outras moedas em comparação ao dólar.
vendo aqui desde 2001 a 2023. As moedas internacionais mais fracas têm uma história de se degradar mais de 14% anualmente versus bens com escassez. A rúpia da Índia, 47%, o real, 62%, do Paquistão, 81%, os turcos, 96% em apenas 22 anos, e o peso argentino também, 99,8%. Perdeu quase tudo, não é? O valor, não vale nada. A maior parte dos ganhos são conduzidos pela inflação monetária. Quando nós estamos pensando, por exemplo, estou ganhando muito dinheiro com o ouro perdeu 40% do seu valor nos últimos 10, 15 anos. Apesar de ter batido o recorde agora há pouco tempo, ele perdeu valor por causa da inflação. Nós não estamos contentes com a inflação. Se nós compararmos com o SP500, a impressão de dinheiro dos Estados Unidos e o índice do SP500, vão ver que eles andam lado a lado. Então, quando se investe no SP500 e temos lá mais valor e mais dinheiro, não estamos ganhando dinheiro, porque eles simplesmente, como eles imprimem mais dinheiro, esse dinheiro entra nas ações e esse dinheiro, infelizmente, acompanha a inflação. Então você não tem um ganho, está a zero, pelo menos não está a ser comido pela inflação. Basicamente é isso. Porque há poucas classes de bens que superam a inflação monetária. Em 20 anos por classe ativa. Reparem, esta é a inflação monetária, que anda aqui nos 8%, praticamente, e a inflação do consumidor 2%. Ok? E então, se nós formos ver por cada um destes, por exemplo, mercadorias, tem uma inflação negativa. Porquê? Porque com a tecnologia cada vez é mais fácil fazer qualquer coisa. Como houve a revolução da agricultura, durante muito tempo a comida ficou mais barata. Cada vez é mais fácil perfurar petróleo, seja o que for. Então houve uma desinflação em bens de consumo. O dinheiro, claro, cada vez vale menos em relação ao poder de compra. A inflação está aqui. A impressão de dinheiro. E o investidor médio consegue ter um lucro de 2,9%. As casas aqui e por aqui vai, ok? Então, esta é a inflação monetária e isto é o que se ganha. Então, muito pouca coisa consegue superar a inflação monetária. Tá? Há poucos bens que conseguem fazer isso. E já agora, antes de continuar, ajude o canal, esmague o botão de curtir se gostar do vídeo e considere subscrever, porque eu todos os dias coloco aqui um vídeo com todas as novidades do mundo cripto e também com formação e informação sobre o mundo da cripto relacionado com a economia, ok? E pode também entrar aqui no nosso grupo do Telegram, é grátis, é ótimo para colocar perguntas, é ótimo para apoiar a comunidade e responder, qualquer pessoa pode participar, desde que siga as regras do canal e não faça spam, principalmente esse é a maior coisa. Continuando, então, qual é a solução, Rui? Como é que nós podemos preservar a riqueza que já temos e até fazê-la subir? Preservar, já vimos que se estivermos no índice SP500, ela fica igual, não é? Então, para preservar a riqueza, os investidores devem converter a sua moeda em ativos que sejam escassos, desejáveis, portáteis, duráveis e sustentáveis, ok? Todos eles. Então, chegamos ao Bitcoin. Afinal, o que é o Bitcoin? É espetacular. O Bitcoin é assegurado por poder computacional, poder elétrico, poder económico e poder político. Na verdade, há uns dias atrás eu partilhei este slide exatamente sobre isso, tá? Mas muita gente me pergunta, não entendo às vezes o que é que são estes conceitos. Rui, o Bitcoin não é suportado por nada. Não, ele é suportado exatamente por estes 4 pilares. E então, quais são estes 4 pilares? Bom, esta exahash. E muita gente fica, ok, já ouvimos esta palavra, que o Bitcoin tem estes exahash, que é a dificuldade de mineração. O que é exatamente? Eu vou-vos falar na definição, porque é difícil ou de cabeça conseguir explicar assim. Então, um exahash é uma unidade de medida usada para descrever o poder de processamento de uma plataforma de mineração de Bitcoin. Ele representa 1 quintilhão de hashes por segundo e um hash é um cálculo matemático que é realizado por um computador para verificar a autenticidade de uma transação de uma rede Bitcoin. Quanto maior for a taxa de hash, mais provável é que o minerador consiga
resolver o quebra-cabeças e ganhas recompensas em Bitcoin. Então, basicamente é isso. E quanto mais, isto é uma coisa, e vocês vão ver agora o que é que isto representa. Porque isto, para ter este cálculo de 460 exahash, nós precisamos de eletricidade de 16.5 gigawatts. E para você ter um termo de comparação, o que é que são 16.5 gigawatts, é mais do que toda a eletricidade que a Marinha dos Estados Unidos gasta, contando com todas as bases navais, todos os destroyers, barcos, computadores, submarinos atómicos, porta-aviões, tudo isso junto. Bom, o Bitcoin gasta mais. A única coisa que é boa é porque a maior parte da energia gasta pelo Bitcoin a minerar e a manter a rede, ela é ecológica, sustentável, utiliza energia de vulcões, hidroelétrica, a vento, etc. Energia até que nunca seria usada por ninguém, e então estão usando isso e até está ajudando a desenvolver a economia ecológica, a tecnologia ecológica. A outra coisa é que estão investidos 560 bilhões de dólares no Bitcoin. Agora já aumentou, desde que eu preparei aqui isto, já deve estar nos 700 bilhões que o Bitcoin subiu, não é? E toda esta gente que investiu dinheiro no Bitcoin favorece o Bitcoin, porque promove, faz vídeos destes, como eu estou fazendo, faz os lobbies nos governos, os políticos, tudo isso vão tentar influenciar positivamente o Bitcoin nas comunidades, governos e corporações em que eles participam. E pela mesma razão acontece porque temos 220 milhões de pessoas que já possuem Bitcoin. Não estou a falar de cripto, estou a falar de Bitcoin, ok? Então é muita gente e muito lobby e muita gente a promover isso. Este é o poder do Bitcoin. Este é o que está sustentando o Bitcoin, ok? Então é suportado por estes 4 pilares. Mas como é que o Bitcoin se comporta comparando com investimentos como o ouro, os títulos, a tecnologia ou até mesmo o índice SP? Bom, Bitcoin é uma mercadoria alfa. É um ativo sem um emissor, tá? Com a produção caindo rapidamente para zero e com um limite de flexibilidade absoluto. Porquê? Porque temos o halving a cada 4 anos, como vai ver agora. O maior competidor do Bitcoin é o ouro, mas também podemos considerar a prata, diamantes, petróleo, estes bens valiosos. Mas os maiores competidores são estes, mas o Bitcoin não tem métodos difíceis de auditoria e transferências. Está tudo na blockchain, é bem fácil de consultar. Não tem custodiantes obrigatórios e caros a cobrarem taxas por cobrar. Nós podemos ter uma pendrive onde está lá e custa zero. Mas tem uma auditoria digital, podemos ver tudo na blockchain, transferências digitais e custódia. Tem uma robustez e integridade descentralizadas, uma utilidade global e apelo de marca e uma funcionalidade técnica crescente. Não existe mais nenhum bem assim. Bitcoin é imobiliário alfa. Bitcoin é como o cyber da Avenida Paulista, da Avenida de Liberdade aqui em Lisboa, aqui em São Paulo, ou a Manhattan, construído com 21 milhões de blocos, com um apelo de 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. O maior competidor, por exemplo, é Nova Iorque, ou mesmo Londres, Paris e Tóquio, não é? Mas não tem os custos de manutenção e depreciação, porque os imóveis também acabam por desaparecer, não tem os riscos da área e impostos sobre propriedade imobiliária, não tem a liquidez e altos custos de transação, como comprar e vender uma casa custa muito dinheiro, mas é imaterial, imortal, indestrutível, escalável, flexível, tem uma alta frequência portátil, é muito fácil transportar Bitcoin de um lado para o outro, não é? Nem é preciso transportar, está online, é global, é fungível e tem uma funcionalidade e utilidade digital. Bitcoin, continuando com isto era o imobiliário, esta é a tecnologia. O maior competidor, podemos considerar a maior empresa do mundo, seria a Apple, investir na Apple. Mas também temos Google, Microsoft e Amazon. Mas não tem gestão e funcionários. Não há impostos e tarifas corporativas como para criar uma empresa. Não tem os ciclos e produtos e concorrentes. Porque todos os produtos têm um ciclo. Já expliquei isto em vídeos anteriores. Não tem o risco de regulação e responsabilidade. Mas
tem uma rede global de titulares e operadores, tem uma superioridade legal e técnica com mercadoria, sem custo operacional ou risco de execução, e tem uma oferta atemporal com apelo mundial, não é? Global. E por isso é que o Bitcoin também é dinheiro alfa, porque é um banco no ciberespaço executado por software incorrompível, aberto a todos no planeta Terra. O maior competidor hoje em dia são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e outros títulos também de outros países, não é? Mas não tem a inflação endémica e sistemática, não tem o risco de contrapartida, custodiantes obrigatórios, rendimento real negativo e lucro tributável. Mas tem até inclusive uma auditoria digital, transferência e autocustódia com maior valorização de preços versus Fiat. Não é? Valoriza muito mais do que, por exemplo, o SP500. Serve para fugir da moeda local e do risco bancário e tem uma maior duração de qualquer ativo. É imortal. Bitcoin é o ETF alfa, agora que falamos muito dos ETFs, é o primeiro ETF que se baseia num bem sintético com adequado, fixo e limitado e procura global. O maior competidor é o SPY também o GLD, o Bond e o NDX, mas não tem inflação dos bens. Tem um apelo global da marca, menor risco de investimento, duração de retenção mais forte, melhor tratamento tributário e uma valorização do preço mais alto. Bitcoin é o primeiro dinheiro sólido projetado na história. É fácil de usar, é rápido e barato, difícil de criar, tem um fornecimento fixo apoiado por energia, nenhuma autoridade central e não pode ser manipulado. Podem criar mais casas, podemos criar mais ações, podemos imprimir mais dinheiro, podemos minerar mais ouro, mas ninguém consegue criar mais do que 21 milhões de bitcoins. Tá? Bitcoin, por isso, é o principal ativo escasso, desejável, portátil, durável e sustentável do mundo. Sabia que a maior parte das estratégias de investimento não funciona? 99% do tempo nada acontece. HODL não dá dinheiro a não ser no Bitcoin. Porquê? Reparem bem. Este gráfico é espetacular porque diz assim, SP500, o índice do SP500, tá? Este é o retorno anual, 7,87%, que é igual à inflação, tá? Se você falhar os 10 melhores meses do SP500, você só ganha 5%. Então, se não estiver sempre no mercado, você já está perdendo dinheiro em comparação com a inflação. Se você perder os 20 melhores dias, você já vai perder, você só ganha 3%. É menos de metade. Se você perder os melhores 30 dias, só ganha isto. Se você perder os melhores 40 dias, nem 1% ganha. E se você perder os melhores 50 dias e andar a tentar acertar, você perde dinheiro. Então é isso que acontece no HODL e no SP500, ok? E acontece muito no Bitcoin. As pessoas não estão no mercado, perdem dinheiro. 99% das empresas não conseguem ser melhor que a inflação, ok? Então, se nós tirarmos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas deste ano, tá? Isto foi a 1 de junho de 2023, em que se ganhou 53%, o que é espetacular. Aqui o SP500 só deu 11% e as outras deu 0%. Tá? E houve alturas de prejuízo, tá? Que são 493 empresas. Este é o índice e esse é investir em bens duros. E é a mesma coisa no mundo das criptas. Se você tiver bens bons, você ganha dinheiro, se não perde. Então estas empresas, só para você ter uma ideia, é Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla e a Nvidia. Se você tivesse as ações aqui, até ganhava 53%. Algumas delas até ganhava mais, porque este ano a Tesla e a Nvidia estão bombando. Ok? Então, a maior parte das empresas não consegue superar a inflação, porque não consegue fazer o seu cash flow mais rápido que a inflação monetária. Assim, elas dependem de buybacks, ou seja, comprar as ações de volta, que é muito o que a Apple tem feito nos últimos anos, dos dividendos, dívidas para gerar lucros para os acionistas. O jogo normal das finanças cria caos, amplifica o risco e descapitaliza as corporações saudáveis, tornando-as frágeis, falidas e adquiridas por competidores, porque elas não conseguem acompanhar a evolução monetária. Por isso o património líquido é prejudicado por riscos
e passivos inevitáveis. Estes são riscos de corporações: gestão, mão de obra, competição, tecnologia, regulamentação, taxação e guerra, e lá vão acompanhando ali os 7% da inflação. Mas no Bitcoin ele só tem virtudes, porque é cibernético, digital, imaculável, imortal, incorruptível, global, a nível planetário, e indestrutível. E tem uma média de subida anual de 14%. Se você tivesse comprado no início do Bitcoin, não precisava de fazer nada, mesmo nas quedas grandes, subidas, etc. Tem uma média de 14% de ganhos a nível anual. E então é uma estratégia alfa, ok? É preciso ter um bem alfa, tá? Isto é tempo vezes escassez, tá? À medida que o tempo vai passando, o dinheiro vale menos. À medida que o tempo vai passando, o Bitcoin vale mais, o SP500 aqui em cima e o ouro está aqui, até abaixo do SP500. É triste, mas é verdade. Nem é triste nem nada, é como é. Por isso é que eu vendi o meu ouro há uns anos atrás. Performance do Bitcoin versus outros bens desde agosto de 2020, tá? E isto tem a ver porque foi quando a MicroStrategy começou a comprar Bitcoin. Bitcoin subiu 200%, 199%, SP500 30%, Nasdaq 24%, o ouro perdeu valor, a prata perdeu valor e os títulos ainda perderam mais valor. Estão a ver? A longo termo o foco é recompensado, tá? Dinheiro, em 2023... $1 milhão, em 2123, 977 dólares. E vocês podem me dizer: Rui, tu estás a ver isto em 100 anos? Pois daqui a 100 anos eu já não cá estou. Pois é, amigos, mas é preciso ter um foco de longo prazo. A maior parte das pessoas só pensa 6 meses, um ano e poucos, 2, 3, 4 anos. E por isso é que eles perdem o dinheiro todo. Quem procura coisas rápidas perde tudo rápido, tá? Então, basicamente é isso. Em 100 anos, $1 milhão transforma-se em $1.000. Os títulos no $1 milhão valem $31 mil. O SP500 fica igual, não é? SP, se você tiver tipo metade, fica com... se você tiver 1 milhão... Se você só tiver Bitcoin, $1 milhão vai se tornar num bilhão. Se você tiver metade, fica com meio bilhão. Vá, porque o SP500 mantém. É só para ter uma ideia. Então, reparem bem a diferença. Porquê? Porque o Bitcoin é escasso, não dá para fazer mais. Você que compra ações, eles podem imprimir ações. As empresas, se não tiverem uma grande tendência de mercado, como é a Nvidia, com os chips de inteligência artificial, que agora nem se consegue fabricar o suficiente para a procura. E a Tesla, que também está a ter um crescendo muito grande devido aos carros elétricos e haver muita procura. Sem contar com essas empresas, todas elas estão debatendo. Tem um ciclo de vida, por isso o Facebook é que está a crescer, vai caindo aos poucos, porque as pessoas cada vez usam menos as redes sociais. Estão a ver? $1 milhão em 100 anos dá $0,28 na Argentina, $700 americanos, 1 milhão no SP500, 1 bilhão no Bitcoin. É assim, pá, é assim. E agora, aqui as contrapartes com o caos. Bitcoin adora caos. Porquê? Apesar de nós não gostarmos do caos, se formos detentores de Bitcoin, vamos adorar. Porquê? Porque o caos desvaloriza títulos, ações e tudo. Desvaloriza tudo, tá? A desvalorização da moeda torna os fluxos de caixa futuros menos valiosos, a inflação volátil, as taxas de juros e as restrições comerciais desencorajam o investimento, as agências e corporações precisam de cumprir obrigações de desempenho. O caos desvaloriza empresas de qualquer tipo. As inundações, incêndios, terremotos, clima, chuva, ferrugem, podridão e tempo destroem propriedades, a guerra, crime, acidentes, desgaste e destruição destroem propriedades e património, regulamentações, as leis, impostos, tarifas, trabalho, concorrência, acidentes e erros destroem empresas e por isso acaba por o caos aumentar o valor do Bitcoin, porque à medida que os investidores perdem confiança nas suas moedas e empresas, eles vão para o Bitcoin. À medida que as empresas e países perdem a confiança nas suas políticas, eles vão para o Bitcoin. Quando os hodlers perdem o seu Bitcoin, a escassez e o preço do Bitcoin aumenta. Quando você perde as passwords, eu vou bater aqui na mesa, esse Bitcoin nunca mais vai ser usado
e por isso quem tem Bitcoin vai ser maior escassez, o Bitcoin aumenta de preço. Tá? Por isso o Bitcoin é uma armadura económica. É alimentado pelo caos. Quanto mais problemas, como por exemplo o encerramento dos bancos nos Estados Unidos este ano, aumentou o preço do Bitcoin. Porque as pessoas procuram um bem seguro. Tá? Antigamente pensava-se no ouro, agora é o Bitcoin. Tá? Com o tempo, o Bitcoin irá desmonetizar, tirar dinheiro de outros bens. Tá? Reparem, o ouro tem um valor de mercado de 12 trilhões, tá? E o Bitcoin poderá ir capturar metade desse valor ao longo do tempo, que são 6 trilhões de dólares. Colecionáveis e carros, 6 trilhões. Então temos esta tabela, não vou estar aqui a dizer tudo, e o Bitcoin irá capturar um percentual do que se investe em cada um destes valores. O que está aqui num cálculo, esta tabela não é minha, é do Michael Saylor, de 200 trilhões, colocando o Bitcoin mais ou menos em 10 milhões de dólares, à medida que ele for transferindo valores destes investimentos para o Bitcoin, tá? Porque as pessoas vão abrindo os olhos. Ainda vai levar a muitos anos, tá? Mas esse é o projeto. É o que está pensado, pelo menos é a opinião do Michael Saylor. Ele é bilionário, eu não sou ninguém, tá? O Bitcoin irá absorver o ouro e depois todos os outros bens de reserva de valor. Então vai passar para aqui, é por isso que todo o potencial do Bitcoin é de 200 trilhões. Tá? Então ainda temos aqui um crescimento de 500 vezes. Nenhum país pode parar a inflação. Esse é que é o problema. A maioria das empresas não conseguem superar a inflação. A maioria dos trabalhadores não conseguem superar a inflação. Por isso é que cada vez temos menor poder de compra. Poucos conseguem vencer o mercado pela sua sabedoria e sorte. Mas qualquer um pode comprar Bitcoin. E por isso a conclusão é que todos os caminhos levam ao Bitcoin. E aí, gostou do vídeo? Se sim, esmague o botão de curtir, considere subscrever para mais informações de alta qualidade sobre o Bitcoin e vejo você no próximo vídeo, ok? Até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.